A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 21, Épocas de Transição. As lutas da reforma. Em vão, a Dieta de Worms, em 1521, condenou Lutero como herege, decretando sua prisão em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Dieta de Worms era uma assembleia realizada no Sacro Império Romano que convocou Martinho Lutero para retratar suas críticas à Igreja Católica e decretou criminosos todos os que, sejam por palavras ou atos, ofendessem, sustentassem ou favorecessem o que foi dito por Lutero. Por que Emmanuel disse que as ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez do incêndio? É que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e, com isso, as pessoas conseguiam ter acesso aos ensinamentos do Mestre. E, na verdade, ele não queria fundar uma nova igreja, ele queria modificar o que estava errado, queria levar os ensinamentos verdadeiros às pessoas. Com a tradução da Bíblia, foi ficando claro que as pessoas que não adiantava pagar indulgência para ser salvo. Com isso, ele estava denunciando as cobranças irregulares, denunciando a pompa, a politicagem, o poder, enfim. Ele foi levando o verdadeiro cristianismo às pessoas e angariando inimigos. Porque os nobres que eram beneficiados com os caminhos que a Igreja Católica havia tomado, se revoltaram com ele e com todos aqueles que pensavam como ele. A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos aproveitaram do movimento das massas, confiscando seus bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram uma grande ação contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. Então, com a tradução da Bíblia e com a exigência de Lutero que todos tivessem acesso ao conhecimento, que todos pudessem aprender a ler e escrever, o povo passou a conhecer os ensinamentos. Então, eles começaram a reivindicar, exigir reformas agrárias e sociais, ou seja, o que estava escrito no Evangelho. Por isso, Emmanuel diz, em nome do Evangelho, vemos em todos os tempos que os maus governantes trabalham contra a educação, né? Procuram manter o povo na ignorância para poder dominar com facilidade. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores das tragédias religiosas. Mas, depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. A Concordata de Augsburgo foi um acordo entre luteranos e católicos que estabeleceu a tolerância oficial dos luteranos no Sacro Império Romano Germânico. Esse acordo, então, foi alcançado em 1555, após a Confissão de Augsburgo, o documento mais importante da Reforma Protestante, e tem um alcance ecumênico. É um documento de fé da Igreja Luterana que sintetiza a fé cristã. Ou seja, nesse documento a Igreja Luterana foi autorizada a existir. Porém, o direito do exame livre dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam.
Aqui tivemos o luteranismo, o calvinismo e os interesses políticos que procuravam o lado que eles conseguiriam mais poder, mais dinheiro. Na Alemanha, era o protestantismo com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo e na Escócia era a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniência de seus caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político e religioso, assumindo a direção da igreja anglicana, a igreja inglesa, e desligando-se do catolicismo. Vamos lá. Henrique VIII criou sua igreja porque ele queria se separar da esposa com quem se casou obrigado, para se casar com Ana Bolena, por quem ele se apaixonou. Mas, por interesses políticos, a Igreja Católica não permitiu a separação. Então, ele fundou a Igreja Anglicana, anulou seu casamento para poder se casar com Ana Bolena. Na França, os huguenotes, um huguenote é um termo que se refere aos protestantes franceses do século XVI e XVII. Essa palavra significa companheiro de juramento. Os huguenotes eram membros de uma comunidade religiosa que se opunha à Igreja Católica e buscava a liberdade religiosa. Eles desempenharam um papel significativo na história da França, enfrentando perseguições e lutando por seus direitos. Então, na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. Ele foi líder huguenote. Como ela achava que ele queria o poder, mandou matar não só ele, mas todos os que estavam com ele na noite de São Bartolomeu. Apesar de gozar de grande estima do rei, ele foi traído e assassinado. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma, um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. No livro Nas Voragens do Pecado, a dona Ivone Pereira conta toda a história dos huguenotes e a noite de São Bartolomeu, tá? Para quem tiver interesse. Os mensageiros de Cristo deploraram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando a consciência geral, né? Daquela alucinação de morticínio e de sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir os seus deveres ou agravar as suas responsabilidades próprias na esfera da sua liberdade relativa. Então, livre-arbítrio é escolha. Podemos nos melhorar ou nos afundar. A invencível armada. As lutas na Europa em todo o século XVI, longe de alcançar um fim, dilataram-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos no velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Ou seja, eles encarnavam, provocavam guerras,
desencarnavam, participavam de outras guerras, reencarnavam, participavam de perseguições com martírios, enfim, cometiam os mesmos erros. Por isso ele diz círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Reencarnavam para colher os frutos do que haviam plantado e muitas vezes plantavam novamente o que não deveriam plantar. Como se não bastasse as guerras da religião, que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. De algum modo, as lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, se prendiam aos problemas da reforma protestante, mas, acima de tudo, ele colocava sua ambição e seu despotismo. Então vamos lá. Filipe II era poderoso e extremamente cruel, queria a volta do absolutismo e usava a luta contra o protestantismo como fachada. Ok? Animado com as suas vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou deprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a conter os seus imensuráveis abusos de poder. Então, devemos entender que por mais que o plano espiritual respeite nosso livre-arbítrio, existe um limite. Portanto, o plano espiritual foi obrigado a intervir contra Filipe II para dar um basta em sua tirania. Foi assim que, havendo organizado a sua invencível armada, no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu sua poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De acordo com as providências do plano invisível, apenas os espíritos pacíficos aportaram às costas inglesas, levados pela força a participarem da armada destruída e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão e competia ao mundo espiritual trabalhar pela preservação de seus patrimônios de liberdade política. Então, a Inglaterra não teria a menor chance contra essa investida. E aí, veja, né, o caminho para a chacina, acontece uma tempestade avassaladora. E aqueles que não eram cruéis, aqueles que foram obrigados a fazer parte desse massacre, sobreviveram. Pediram abrigo e foram abrigados e passaram a viver na Inglaterra. Se ele conseguisse massacrar a Inglaterra, ele destruiria o que estava sendo preparado pelo plano superior. Então, gente, quando nós pensamos que o Brasil está desassistido, que estamos à mercê do mal, que estamos numa situação ruim e entramos numa pior, e assim sucessivamente, vamos lembrar que essas situações são necessárias porque foram provocadas pelo nosso livre-arbítrio. São processos kármicos coletivos. Devemos lembrar que o plano espiritual
sempre está no comando. Guerras religiosas. A Europa, apesar do amparo e assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia no Velho Mundo mergulhou num oceano de oceano de armações políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar em vista da rebeldia de todos os elementos. Então, se lembrarmos que no início do livro nos foi falado que uma das razões da vinda dos capelinos foi a rebeldia, vamos concluir que no século VII ainda não tinha mudado muito. Dá para entender como a nossa evolução é lenta, né? A gente acompanhando a história, a gente percebe como a nossa evolução é lenta. Então ele fala, né? As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar em vista da rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Então vamos lá. A Inquisição, o Santo Ofício. O Tratado de Westfália foi um conjunto de acordos assinados entre 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos e reconheceu a independência da Confederação Suíça e das Províncias Unidas, consagrou a liberdade religiosa e estabeleceu o princípio da soberania da Westfália. Marcou o início da hegemonia da França, o declínio do poder de Habsburgo e a afirmação do poder temporal sobre o papado. Desculpa se eu estou falando de forma errada esses nomes, né, que a pronúncia talvez não esteja correta. A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos e, sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia, ou seja, começaram a entender que se poderia resolver as coisas no diálogo e não através das armas. Nos bastidores da sua política administrativa, na política administrativa da França, firmavam-se os princípios do absolutismo do trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimentos e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que competia no seu futuro. Vamos lembrar que os franceses foram os atenienses. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudores, Henrique VIII era tutor,
e em 1603, com a morte de sua filha Elizabeth I, que não tinha herdeiros, o trono passa para seu sobrinho e a dinastia Tudor termina. Então, extinta em 1603, a dinastia dos Tudores, eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas. Então, era de origem católica e queria de volta o catolicismo, não por religiosidade, mas pelo poder, pelo despotismo desejado. Então, desejando reviver os princípios absolutistas. O descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais elevadas tendências para a tirania, rompendo com o parlamento britânico que já existia, e dissolvendo-o vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, começando-se uma guerra civil que durou vários anos, só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho do sinistro do despotismo, foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois de sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. Porém, o governo dos Stuarts teria pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. Guilherme era protestante, por isso que ele foi chamado ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Ou seja, cumpriu-se o que havia sido programado pelo plano espiritual, a emancipação do povo, a declaração dos direitos e a limitação do poder do rei. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, ou seja, separando os grupos pelos seus processos kármicos, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Então, aqueles que não precisavam mais reencarnar naquele círculo vicioso que vimos agora há pouco, aquele então ele reencarna reencarna cometendo os mesmos erros, parando no tempo. Para o
hemisfério do Novo Mundo afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro, Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Então, vieram ou reencarnaram nas Américas aqueles que individualmente conseguiram sair daquele ciclo vicioso e queriam trabalhar pela paz, enfim, aqueles que queriam fazer diferente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram em baluartes, em suportes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. Vamos lembrar que a Constituição americana ainda é modelo para o mundo, né? Até hoje. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. Os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas também renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, atenienses que estavam reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo perder os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, que foi escritor e historiador francês, Montesquieu, que foi filósofo, escritor e político, Rousseau, que foi filósofo, político, escritor e compositor genebrino, e d'Alembert, que foi filósofo e matemático francês. Diderot, que foi filósofo e escritor francês. Quesnay, não sei se é assim que pronuncia, ele foi médico e economista francês. Suas lições generosas repercutem na América do Norte. Vamos lembrar que para a América do Norte foram os protestantes, e no protestantismo o povo estuda, lê a Bíblia, aprendia-se a ler e escrever, a cultura está ao alcance de todos, né? Então vamos lá. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre as cintilações do sentimento e do gênio, eles foram os instrumentos ativos do mundo espiritual na regeneração das coletividades terrestres. Numa característica mania de sensacionalismo, existem historiadores que não se hesitam de vir a público afirmar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que os povos modernos se orgulham. Ou seja, que esses personagens eram pagos por Catarina II e pelos príncipes da Prússia.
e, né, as pessoas querem que se acredite nisso. E Emmanuel está dizendo que isso é maledicência, fofoca. A independência americana. As ideias generosas dos autores da Enciclopédia e das Novas Teorias Sociais haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e estudadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. Desse modo, o mundo invisível aproveita a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que ninguém deve pagar contribuição sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do futuro. Então, pessoal, quando Emmanuel diz transição lá no título do capítulo, ele estava se referindo à transição do despotismo para o parlamentarismo, para a independência, para a república, ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.